Para terminarmos essa aula, vamos falar agora da uretra e depois falarmos um pouquinho a respeito da vesícula, da glândula adrenal ou suprarrenal. Então, a uretra, ela nada mais é que o meio para levar a urina que foi estocada na bexiga até o meio externo. Ela, diferentemente no homem e na mulher é uma uretra de aproximadamente 4 centímetros e ela faz parte única e exclusivamente do sistema urinário. A uretra masculina é uma uretra grande, tá certo? Diferentemente da feminina, e que vai receber nomes diferentes de acordo no interior de que órgão ou de que região ela está. Quando ela passa no interior da próstata, ela recebe o nome de uretra prostática. Quando ela passa no interior do diafragma urogenital, no interior do músculo transverso profundo do períneo, e contém ao redor dela o músculo esfíncter externo da uretra, a gente chama de uretra membranácea e é a menor parte da uretra. E quando ela está dentro do corpo esponjoso, a gente vai chamar de uretra esponjosa. A uretra esponjosa tem uma porção dilatada que está posicionado no períneo, que a gente chama de arete esponjosa bulbar. A parte que ela está na parte externa do pênis, na parte visível do pênis, a gente chama peniana, e a porção da uretra que está no interior da glande, que tem uma origem embriológica diferente das outras porções, nós chamamos de uretra navicular. Então, a uretra prostática, ela se origina no orifício uretral interno, ela está no interior da próstata e nós encontramos no interior dela a abertura de algumas estruturas importantes. Lembrando, na parede posterior da próstata nós temos uma pequena elevação. Essa pequena elevação recebe o nome de crista uretral. A crista uretral, chegando próxima da uretra membranosa, ela aumenta, ela hipertrofia, ela cresce, tá certo? E vai receber o nome de colículo seminal. Colículo seminal que os urologistas chamam de vero montano, tá certo? No colículo seminal, nós vamos encontrar a abertura dos dois ductos ejaculatórios. Ductos ejaculatórios, tá certo? Que é, como já foi dito no início da aula, a continuação da ampola do ducto deferente, quando ele recebe o ducto da vesícula seminal e ele perde aquela quantidade grande de músculo liso que ele tinha. E ele está trazendo o quê? Ele está trazendo os espermatozoides e está trazendo a produção da vesícula seminal, que é uma produção rica em frutose. Um pouquinho anterior, a gente tem uma outra estrutura chamada utrículo prostático. O utrículo prostático é um resquício embriológico. O utrículo prostático nada mais é que a remanescência dos ductos paramesonéfricos ou ductos de Miller, que deram origem na mulher às trompas e ao útero, que no homem vai desaparecer e vai deixar esse pequeno resquício aqui. E lateralmente a crista, a gente encontramos os seios prostáticos que são a produção prostática, a produção do líquido seminal que é produzida pela próstata. Como foi dito, 50% da próstata, 50% da vesícula seminal, mais os espermatozoides. Tá? Então, os seios prostáticos estão principalmente localizados na parede posterior da próstata, lateralmente à crista e ao colículo seminal. Aqui mais uma visão da uretra prostática, que a gente vê bem, ó,
o ósteo uretral interna, que é a região do trígono vesical, com os dois ósseos ureterais, tá certo? Aqui a gente vem a crista uretral, colículo seminal, utrículo prostático, os dois ductos ejaculadores e os seios prostáticos aqui do lado. E aqui uma visão de dentro da próstata, onde a gente consegue enxergar os dois lobos prostáticos, o lobo prostático direito e o lobo prostático esquerdo. Tá? E aqui, do interior da uretra membranácea, a gente consegue enxergar essa estrutura que tem aqui, que é o colículo seminal, e no interior do colículo seminal, essa cavidade aqui demonstrada é o utrículo prostático. O utrículo prostático nada mais é que os resquícios do ducto paramesonéfrico. Tá? Uretra membranácea. A uretra membranácea está representada aqui. Então, ela está no interior do espaço perineal profundo, no interior do músculo transverso profundo do períneo, mais especificamente envolto pelo músculo esfíncter externo da uretra, que é o músculo responsável pelo controle voluntário da urina. Ela é a porção mais fixa da uretra, tá certo? Então, quando a gente tem algum trauma na região, por exemplo, uma fratura de bacia com uma grande mobilização dessa região, existe uma tendência de uma secção aqui na uretra prostática ou aqui na transição para a uretra esponjosa, porque ela está fixa. Aqui, uma visão endoscópica, como tem o esfíncter externo da uretra, quando você bota o aparelho para enxergar na uretra bulbar, você vai ver que você tem uma luz colabada. Observar que do lado da uretra membranácea a gente tem essas duas glândulazinhas que eu vou falar depois, que são as glândulas bulbo-uretrais. E por fim, a uretra esponjosa. A uretra esponjosa é a uretra que está no interior do corpo esponjoso. Essa região que fica no períneo, que é uma porção dilatada, a gente chama de bulbar. A que fica na parte exposta do pênio, uretra peniana, e a uretra navicular no interior da glande. Uma visão endoscópica da uretra peniana, da uretra esponjosa peniana, a gente vê esses anéis concêntricos aqui nesta região. Tá? Glândula bulbo-uretral. A glândula bulbo-uretral é uma glândula que está localizada lateralmente à uretra membranácea e que existe o seu ducto que está desembocando na uretra bulbar. Portanto, ela não está sob a ação do músculo esfíncter externo da uretra. Qual a finalidade dessa glândula? É alcalinizar a uretra. Lembramos que a urina é um meio ácido e está passando frequentemente nesta região. Então, nós temos frequentemente um meio ácido na uretra. O sêmen é um meio alcalino, ele tem um pH de 8,5. Talvez é a substância mais alcalina do nosso corpo. Então, a passagem de uma substância alcalina no meio ácido poderia matar os espermatozoides. Então, essa glândula, ela tem a finalidade de produzir uma substância alcalina quando o homem começa a ficar excitado, para que possa alcalinizar a uretra e permitir a passagem dos espermatozoides sem nenhuma lesão desses espermatozoides. E por fim, eu gostaria de falar um pouquinho das glândulas adrenais, tá certo? Inicialmente, lembrar que a glândula adrenal esquerda, ela é um pouquinho mais alongada, ela está posicionada superomedialmente ao rim, tanto do lado direito como do lado esquerdo, tá certo? Envolto também pela gordura perirenal, e a fáscia renal, nessa região, ela se dilamina e também envolve a glândula adrenal. Então, como eu disse inicialmente, a glândula adrenal esquerda ela é alongada, ela vai receber irrigação de 3 artérias, da ramos
artéria adrenal superior, que vem da frênica inferior, artéria adrenal ou suprarrenal média, que é direto do ramo da aorta, tá certo? E artéria adrenal inferior, que seria ramo da artéria renal esquerda. Essa irrigação ela é semelhante do lado direito quanto do lado esquerdo, tá certo? A grande diferença é a drenagem venosa. A drenagem venosa ela serve o mesmo padrão das veias testiculares. A veia adrenal esquerda ela vai drenar para a veia renal esquerda, como aqui representada, e antes dela drenar, ela recebe, como está aqui, a veia frênica inferior. Então, irrigação das artérias da glândula adrenal, frênica inferior, ramo da frênica inferior, ramo direto da aorta e ramo da artéria renal esquerda ou direita, tá certo? Drenagem da glândula adrenal esquerda direto para a veia renal esquerda. A glândula adrenal esquerda ela tem esse aspecto triangular, ela recebe a mesma irrigação, recebe as três artérias, ramos da artéria frênica inferior, direto da aorta e da renal, ramo direto da renal, enquanto que a drenagem vai ser direto para a veia cava, tá certo? Inclusive ela entra um pouco posterior à veia cava. É importante ter essa noção para quando for fazer uma cirurgia saber aonde procurar a veia adrenal para fazer a sua ligadura. Aqui uma peça dissecada em que a gente vê muito bem aqui, ó, a glândula adrenal esquerda, vê que ela tem um aspecto alongado, vê a veia suprarrenal ou adrenal esquerda drenando para a veia renal, que está aqui embaixo, e a veia frênica chegando na veia adrenal esquerda. Terminamos, era isso. Muito obrigado.